Nous sommes à jamais libres. Vous avez définitivement gagné. C'est aussi un message à tous les anti-choix et à tous les anti-droits. Entendez, depuis le Parlement, la République entière vous dire, et vous le dire sans trembler, vous avez définitivement perdu. Plus jamais nous ne reviendrons sur le droit à l'IVG. Jamais. E aí, pessoas, tudo na paz com você? Como vocês devem ter acompanhado, nessas últimas semanas, o parlamento francês aprovou agora em março de 2024 com uma esmagadora maioria de 780 votos a favor contra 72 contra, ali para a Constituição da França, daquele país, no artigo 34, a total liberdade da mulher de recorrer à interrupção voluntária da gestação, abreviando, IVG, ou para ficar assim mais claro, aborto. E aí eu quis trazer uma reflexão para você que é a seguinte: nós precisamos entender que em muitos casos, inclusive neste, a decisão de uma grande maioria, ou o que é comum hoje, pode não ser o normal, ou o melhor, e nem mesmo o mais humano, ou mais natural para as pessoas. Um exemplo clássico disso aconteceu quando a maioria dos alemães estavam com o partido nazista, e portanto não foi bom e nem normal o que aconteceu, nem naquele tempo, para as pessoas daquele tempo, e nem as marcas que ficaram na história. A história mostra que aquilo não foi bom. Digamos que isso tenha sido um salto de liberdade, isso foi colocado na Constituição francesa, mas na verdade foi um retrocesso humano. O que aparentemente atende à liberdade de algumas pessoas apaga completamente a liberdade de quem nós deveríamos proteger e ajudar a fazer escolhas. E é muito significativo falar de liberdade na França, porque é o país que traz essa palavra como slogan, La Liberté, e junto com a liberdade, égalité, fraternité, é o país do iluminismo, da Revolução Francesa, dos direitos do homem, onde todos, pelo menos na ideia, deveriam ser iguais, são iguais e devem ter os mesmos direitos. Parece que, infelizmente, essa liberdade só tende para um lado, e o lado mais fraco, o início da vida humana, que precisaria da nossa proteção, do nosso cuidado. Este início é colocado de lado, no intuito de atender a suposta liberdade de um grupo, de outros. E não é nem o que a maioria das mulheres pedem, clamam, se faz entender isso, mas na verdade isso não é verdade. O direito, gente, e a liberdade de alguns não pode nunca afetar os direitos dos outros. Essa suposta liberdade, sem dúvida, causa uma grande ferida na sociedade, causa uma grande ferida em toda uma civilização. E eu fiquei pensando aqui, muito rapidamente, por que se fala tanto da interrupção voluntária da gestação e por que se fala tão pouco de maternidade? Por que se fala tão pouco da vocação da mulher? Por que não se trabalha mais com o mesmo empenho que se fala de aborto? Por que não se fala também de favorecer a maternidade, de favorecer aquela mãe solteira? Porque não existe campanhas nesse sentido também, políticas públicas nesse sentido, que fala da alegria de ser mãe, a alegria de ter um filho, a alegria é sacrificante, mas vale a pena. Por que não se fala mais isso também? Pensei aqui em dois argumentos. A primeira causa, é a ideologia feminista mesmo, que entende e propaga nas suas bases ali, sobretudo a partir da segunda onda, da segunda manifestação desse movimento, que toda a matriz social antiga deve ser apagada, inclusive a maternidade, porque impede a mulher de ir além, de alcançar os seus sonhos. E se vai entendendo que a mulher poderosa é aquela capaz de controlar o seu corpo, se vestindo como quiser, fazendo o que quiser, inclusive indo contra a sua própria natureza feminina, indo contra a sua maternidade, se absorvendo essa mentalidade, absorvendo esses atos, mesmo que isso vá contra aquilo que ela mais deseja dentro de si, mas ela acredita que ela precisa fazer isso para poder ser uma mulher poderosa e livre. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é o pensamento hedonista, que atinge não somente as mulheres, mas a todos nós, onde tudo que atrapalha o meu prazer, tudo que atrapalha essa suposta liberdade de fazer o que eu quiser deve ser retirado. O direito à interrupção voluntária da gestação se tornou, sem dúvida, um certo contraceptivo retardado, tanto para as mulheres como também para os homens. É uma coisa aonde se recorre. Tem uma vida aqui, surgiu uma vida, estou grávida. É uma forma de conseguir se libertar desse encalço, dessa responsabilidade que eu terei que assumir e continuar vivendo os meus prazeres com liberdade. Com sinceridade se tornou isso. A criança, a geração da vida, se tornou
um sacrifício a evitar, né? Se tornou um sinônimo de uma vida sem sentido, de uma vida onde as nossas liberdades são perdidas, e não é mais um motivo de alegria, né? Esse sacrifício, porque tem sim seus sacrifícios, não é mais um motivo ali de um objetivo perseguido, né? Mas infelizmente se tornou algo a se evitar a todo custo. Eu digo para você, né, impedir a sua própria prole fazer isso voluntariamente tem consequências terríveis, tanto espirituais, morais, e afeta diretamente a todos que se envolvem, né? Não somente a mulher, não somente o pai, mas a todos. Por isso, nós não concordamos com a cara eleita aqui do vídeo que eu coloquei logo acima, né? As pessoas não perderam, aqueles que são contra a interrupção voluntária da gestação não perderam, né? Todos perdem com isso. Nós não queremos que as pessoas percam o seu direito de escolha, mas na verdade queremos que elas saibam escolher, saibam fazer as suas escolhas. As pessoas precisam aprender a fazer boas escolhas, e para isso devemos continuar a falar da vocação do homem, da vocação da mulher, da beleza da vida humana, que deve sim ser respeitada em todas as suas etapas, né? Do início até o fim da sua vida. Por isso é importante falar de união sexual, por isso é importante falar de responsabilidade mútua, por isso é importante falar do verdadeiro amor, porque aí está a origem de tudo, né? Aí está a forma boa no sentido, não simplesmente falando de prazer, mas boa na plenitude da palavra bom, né? Naquilo que realmente traz boas consequências, bons frutos para o homem e consequentemente para todos, né? Esse bem comum, né? Por isso uma sexualidade precisa ser entendida, a nossa sexualidade precisa ser entendida dessa forma integral, que olha o homem por inteiro e não somente na ótica do prazer. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você não é inscrito ainda aqui, se inscreva e rezemos, né? Rezemos pelo mundo inteiro, rezemos para que os nossos olhos se abram à beleza, à ética da vida. Rezemos pela filha, por a fille aînée de l'Église, né? Por a filha mais velha da igreja que nós amamos, que eu amo muito, né? Em particular. Eu estive em missão lá. Rezemos por ela, porque existe uma influência grande ainda que a França exerce no mundo. Rezemos pelos franceses. Rezemos de verdade por eles, pelos governantes. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.